dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando mais talkenização para vocês. Hoje, gente, o assunto é muito legal. Confesso que eu estava ansiosa por esse podcast. Com o Guga Stocco, a gente vai falar do IPO humano e tokenização do desempenho profissional. Guga, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu vi várias reportagens falando dessa notícia e por isso mesmo eu resolvi trazer você aqui pra gente comentar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu queria que você se apresentasse, desse seu oi, contasse um pouquinho de você aí pro pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Legal. Bom, Flávia, primeiro é um prazer grande estar aqui e poder dividir, né, todas as loucuras que a gente faz, esses negócios, né, sempre voltados para a tecnologia, que é uma coisa que eu gosto bastante. Meu nome é Guga Stocco, eu estou aí no mercado de tecnologia já há bastante tempo, então eu tive a oportunidade de vender minha empresa para o Yahoo em 2003. Né? Imagina que desde então já trabalhando aí com tecnologia e fazendo esses tipos de inovação. Então, desde então, né, tive tanto uma parte profissional como executivo, como empreendedor, e depois eu ajudei aí a fazer o que eu fiz, uma empresa chamada T-Respondo, né, que o Yahoo comprou, que é o link patrocinado. Depois eu fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. Então eu ajudei a construir o Bing, o AdCenter, uma série de tecnologias lá voltadas aí para essa parte de marketing principalmente. E aí foi muito interessante esse processo todo. Depois eu fui lá para o Buscapé. E no Buscapé, na época áurea, né, com o investimento da Naspers, a gente comprou uma série de empresas, desenvolveu uma série de empresas, foi muito legal. Depois disso, ajudei a construir o primeiro banco digital do Brasil, que foi o Banco Original. Então, foi muito interessante. Eu dei palestra no mundo inteiro para mostrar como que a gente fez esse processo todo. E depois disso, né, abri um fundo de investimento, né, de Venture Capital, junto com o Borges, né, que é um dos fundadores lá do Buscapé. A gente teve a oportunidade já de ter 3 unicórnios no primeiro fundo, que a gente fez na Cullen, né, que depois virou a Domo. Então foi muito legal esse processo todo e vim trabalhando com Venture Capital desde então. Então, o que eu decidi depois foi o seguinte: bom, tenho essa experiência toda em investimentos, né? Tenho a experiência toda na parte executiva, né? Como empreendedor, como é que a gente junta tudo isso e cria alguma coisa que faz sentido, né? Então, daí que veio a história aí do IPO humano. Que legal, que legal. Estamos no mundo de tecnologia, de investimento, e isso é super legal. Antes de entrar no projeto, né, propriamente dito, eu queria saber da tua perspectiva. Como que a tecnologia blockchain e a tokenização, elas estão transformando o mercado de investimentos, na sua opinião? Olha, eu venho acompanhando já há bastante tempo, tá, o processo de tokenização, até mesmo antes de ajudar a construir o Original, né? Na época do Original, a gente já tentou fazer um fundo tokenizado na época. Que legal, faz tempo, então? Faz tempo, foi mais de 10 anos. E a ideia desse fundo era o quê? A gente ia tokenizar, né, uma renda fixa brasileira e vender ela na Suécia. Então, esse era o processo. Então, até foi na época que começou a Stella, né? Eu conversei com o Jed Macaleb, que é o fundador da Stella na época, a gente chegou a construir esse processo juntos. Então foi bastante coisa. Na época do Original a gente chegou a trazer também, na época, trazer a Coinbase para o Brasil. Sim. Mas daí depois, quando foi para o Banco Central, eles falaram, não é muita coisa. A conta digital já está sendo um negócio difícil. Você vai ver com venda de tokens também, né? Então assim... Você está falando há 10 anos atrás. Hoje eles ainda estão começando a entender, tá todo mundo começando a entender. Imagina há 10 anos atrás. Falando, meu Deus, o que você está falando? Pois é, eu já dava palestra disso, né? Então deu uma palestra que foi muito legal aqui na época. Então, assim, eu já olhava isso por uma razão muito simples, né? Quando você está falando em blockchain, estou falando em tokens, estou falando em Bitcoin, etc. Cara, cada coisa é uma coisa. A gente tem um universo de coisas acontecendo aí dentro. Então, às vezes as pessoas confundem, né? Falam, não, eu quero ser hoje um blockchain raiz, eu gosto de Bitcoin, eu não gosto de RWA, porque RWA não é 100% autônomo, porque depende de regulamentação. O que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente olha as ferramentas que tem à disposição, são ferramentas, tá? Então, quanto mais você conhece essas ferramentas, maior a possibilidade você tem de criar coisas boas e sensacionais. Eu posso, sim, fazer um Bitcoin totalmente autônomo, mas por que não eu fracionar um investimento que não era disponível para as pessoas, tá? Elas não tinham acesso e elas passarem a ter acesso. Então, no momento que a gente traz liquidez para o que é ilíquido, o mercado muda completamente de figura, porque você pode começar... A liquidez é que faz com que o mercado gire, que tenha, que você consiga vender e você tem uma pujança que acontece. Então, quando você vem falar hoje, por exemplo, desse mercado, eu gosto muito, tá? Porque quando você pega o mercado de RWA, né, a gente tem uma estimativa aí de 16 trilhões
que a gente pode pegar da economia e tornar ela líquida e começar a girar isso tudo. Então você tem um imóvel, imagina se você pudesse comprar um pedaço do Empire State e receber rentabilidade do aluguel do Empire State. Maravilhoso, né? Porque né? quantas pessoas podem... Pô, vai comprar uma unidade de alguma coisa. Ah, não posso. Então, vou comprar uma fração. Sensacional. É uma possibilidade, né? E até porque, como você usa o smart contract, se você usa o blockchain, você tem que estruturar algo para que isso aconteça, fica muito simples. Na verdade, você vai comprar um pedaço e todo mês vai receber o teu aluguelzinho ali, referente ao que você comprou, pingando na sua conta. Lá fora, aqui, em token, Bitcoin, no que você quiser. Né? Isso é legal também, Guga, então, até vou te cortar, isso é legal também, porque não importa se você tá no Brasil, se você tá, onde você tá, você pode comprar lá do outro lado do mundo um pedaço de um imóvel, por exemplo, né? Já que você citou essa situação, um pedaço de um imóvel. Você pode comprar um recebível de uma empresa lá do outro lado do mundo através da tokenização. Isso é muito legal. Isso é muito bom para a economia no geral, né? Então não é só é bom para uma coisa específica. Não, é bom e o impacto vai ser para a economia global, toda essa evolução. Como você disse, é um mercado de trilhões de dólares a expectativa aí, até é um relatório do Citibank com o JP Morgan, acho que Binance também participou e algumas outras empresas. Então, tipo, é uma expectativa muito grande porque faz muito sentido, né? Sim, e aí tem um negócio muito legal, e aí você falando um pouco de futuro, o que pode acontecer, né, com essa tokenização. Então, eu gosto sempre de mostrar um gráfico, né, quando eu dou uma palestra, quando eu vou explicar isso, que você tem, por exemplo, uma empresa. Tá? Então, eu venho aqui em São Paulo para registrar essa empresa, tenho que ir lá na Jusesp, registrar aquela empresa. Aí quero comprar um imóvel, eu vou no cartório. Aí eu quero comprar uma ação, eu preciso de uma corretora credenciada da CVM. Quero comprar uma ação nos Estados Unidos, eu tenho que abrir uma conta nos Estados Unidos, usar uma corretora credenciada pela SEC e por aí vai indo. Então, esses negócios, esses ativos, eles não conversam entre si. Você não troca um pedaço do teu imóvel por um pedaço de uma ação do Google ou por um pedaço de uma empresa. Você não consegue fazer isso. Então são, normalmente, né, muitos são ilíquidos e aqueles que são líquidos, né, também, até ação, você vai ter que, sabe, comprar uma ação do Google, sei lá, deve estar uns $800, né? Então até ação você precisa fracionar para poder tornar isso disponível na mão do público. No momento que eu pego esses ativos todos e coloco tudo isso numa camada só, que se converse, em outras palavras, eu peguei esse imóvel, vale R$1 milhão, eu tokenizei ele. Eu tenho 1 milhão de tokens a R$1. Essa empresa vale R$2 milhões, tokenizei, tenho 1 milhão de tokens a R$2. Fracionei ações do Google a R$1. E aí vai indo. Eu posso trocar tudo com tudo. Então, no meu wallet, né, eu posso vir e falar o seguinte, olha, estou trocando aqui um pedaço do Empire State por um pedaço de ações do Google e vou fazendo isso aqui dentro. Então isso gera uma liquidez para muitas coisas que eram ilíquidas. E, então esse poder da tokenização é muito forte. Então imagina que eu poderia chegar num ponto que se eu tenho um wallet e eu quiser usar um pedaço do imóvel para pagar um cafezinho, eu poderia, né? Porque se eu tenho como fazer a exchange daquilo naquele momento, nessa interface única que está aqui dentro, eu vou lá e compro o café e pago, na verdade, com token. O cara do café vai receber um Pix normal, só que eu fiz essa transação, essa conversão naquela hora. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que a economia mude por completo, tá? Assim, é um poder muito grande que tem, e aí você adiciona um segundo momento que aí entra as moedas dos bancos centrais, CDBCs, o Drex, etc., que faz com que gere mais liquidez. Eu ainda preciso de uma exchange fazendo esse trabalho todo. Quando eu tenho uma moeda de banco central, eu posso ter várias exchanges, qualquer banco pode ser uma exchange, né? Então aí a liquidez também para o processo fica muito maior. Então, assim, está entrando para um mercado que, além de você ter acesso a produtos globais, você vai conseguir com pouco dinheiro ter acesso a produtos extremamente sofisticados que eram disponíveis só para grandes investidores. É incrível. E uma das coisas que você comentou, que eu venho falando bastante, a gente vem falando bastante, é essa questão de as pessoas confundirem, né? Quando a gente fala em tokenização, quando a gente fala em blockchain, as pessoas confundirem com cripto. E as pessoas têm que olhar muito isso para... É uma tecnologia, né? Então a gente está falando agora de uma tecnologia, blockchain, uma tecnologia que permite justamente a gente, enfim, reduzir custos, tornar tudo mais transparente, mais seguro, mais líquido, né? Trazer liquidez para o mercado, e isso realmente é incrível. Por isso, toda essa projeção de mercado, porque faz sentido, né? E faz sentido para vários setores, não é só para um setor, faz sentido para vários setores. Então, é um potencial gigantesco e é, de fato, apaixonante, né? Quando a gente entende a tecnologia. Mas, daqui a um tempo, vai estar todo mundo usando, a tokenização vai estar acontecendo o tempo inteiro,
inteiro, mas a gente nem vai estar sabendo o que está rolando por trás. Ah, mas tem blockchain, tem smart contract. As pessoas nem vão saber, as pessoas vão estar interagindo ali, fazendo as coisas, vai estar tudo prático para as pessoas funcionando, as pessoas não vão estar sabendo o que está rolando por trás, né? Esse é o segredo, né? Porque, na verdade, o que falta hoje é usabilidade, mas está saindo uma série de projetos. Eu estou trabalhando num projeto, né, que é o Road, que é uma conta global, e nessa conta global, o que acontece? Você compra cripto, você compra Bitcoin, normalmente quem compra Bitcoin é holder. Falando uma pessoa normal, não um trader. Ele é holder, ele está guardando que isso um dia vai valer muito. E a gente vai usar isso como colateral para o cartão de crédito dele, para ter o limite do cartão de crédito. Então, quer dizer, eu estou pegando o mundo, né, cripto, totalmente aqui, estou trazendo ele para cá e vou usar ele como um colateral, né, para um cartão. E eu não estou falando de usar DeFi, nada disso, não. Estou realmente entrando no mundo Web 2, pegando Web 3 com Web 2 e criando Web 2.5, digamos assim, né? E você vai poder ter, olha que legal, né? Quantas pessoas não têm cripto e no final, quando vai pedir um cartão de crédito, não tem limite. Exato. Com certeza, muita gente. Agora eu queria falar com você, Guga, sobre o IPO humano, né? Porque foi o que eu comentei ali no começo. Eu acredito que as pessoas devem estar curiosas para saber. Eu queria que você explicasse como funciona a estrutura do IPO humano, o que é, né? E como que os investidores se beneficiam. De onde surgiu essa ideia? Não, é muito legal, né? Porque tem gente falando, pô, Guga, posso comprar sua orelha agora? Eu quero um pedacinho dela só, né? Então isso abriu, né, para um monte de coisas, discussões até interessantes. Mas, na verdade, o que significa o IPO humano? O IPO humano foi uma forma de marketing, obviamente, de fazer o quê? Eu tenho uma expertise. Tá? Então, hoje eu consegui investir em várias empresas, tivemos sucesso nos fundos, um sucesso profissional interessante. Então, o IPO humano nada mais é do que as pessoas quiserem investir junto comigo. Tá? Então, pô, gostei, você escolhe, você tem uma infraestrutura para fazer tudo isso, quero investir com você. Não é comprar a minha parte, é investir junto comigo. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu selecionei algumas empresas do meu portfólio, as empresas que eu gasto boa parte do meu tempo. Tá? Então, você vai falar, pô, cadê o tempo do Guga aqui? Eu estou gastando nessas empresas que estão no portfólio. Então, hoje, se você for investir num fundo de Venture Capital, por exemplo, ele é ilíquido. Então, você tem que gastar pelo menos R$1 milhão e você pode ficar até 10 anos. Então, se eu pegar, por exemplo, uma empresa que eu investi já há mais de 10 anos atrás, que é o Hotmart, tá? Eu ainda tenho um pedaço do Hotmart, ainda não efetuei a liquidez dele. A gente vai efetuar o IPO do Hotmart, tá? Então, olha, 10 anos, que você ficou, óbvio que a gente já teve algumas saídas no meio do caminho, mas foram 10 anos, né, ali aguardando esse investimento. Não é todo mundo que tem 10 anos para esse processo. Então, só que, pô, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui gostariam de ter investido no Hotmart lá atrás. Pra você ter uma ideia, quando eu investi no Hotmart, a gente era um busca-pé ainda, a gente comprou 30% do Hotmart, né, por R$300 mil, que foi na sua ideia vale R$1 milhão. E depois que a gente saiu, quando eu saí do busca-pé, eu e o Borges e o Marcelo, né, Gonçalves, a gente comprou do busca-pé a porcentagem. Aí colocou dentro do fundo. Então, pô, todo mundo adoraria isso. Vai fazer um IPO na Nasdaq, provavelmente já no ano que vem, né? Com alguns bilhões, né? Já é unicórnio já há algum tempo. Então, pô, por que eu não posso oferecer isso para uma pessoa comum? Tá? Então, no fundo, o que a gente fez? A gente criou uma estrutura, uma SPE, né? Uma SCP junto com o SPET, tivemos toda uma estrutura, aprovamos isso na CVM, para permitir o quê? Que eu tenha uma porcentagem do portfólio lá dentro. E você vai ter esse portfólio de empresas, você compra um token, num token você tem o portfólio das empresas todas, que as empresas onde eu trabalho, literalmente, né? Então, onde todas elas eu coloquei dinheiro meu, todas, não foi só dinheiro do investidor, foi dinheiro meu, então você vai entrar junto comigo nessas empresas, e a gente vai fazer com que esse portfólio seja um portfólio gigantesco, tá? Então, são empresas de alto poder de crescimento que tem lá dentro, e com isso a gente vai ofertar isso. Então, é uma oferta que a gente está terminando uma estruturação dela agora, né, para ser listada mesmo, né? Então, a gente vai listar no mercado Bitcoin, e você vai poder comprar com R$100 uma porcentagem de um portfólio que naturalmente as pessoas não teriam acesso, até porque algumas dessas empresas já estão 100% funded. A gente só simplesmente está abrindo isso para ser uma boa oportunidade para iniciar um processo que faz sentido. E você vai poder depois, eu não quero mais, eu preciso vender isso. Então você também pode ir lá e vender o token se você quiser. Então você vai ter secundária. Então com isso você dá liquidez. Então eu vou ter liquidez, caso eu precise disso, e a partir de R$100 eu posso investir num portfólio que, para investir nesse portfólio, eu precisaria de no mínimo 1, 2 milhões de reais.
Muito bom. E o que te motivou a fazer esse primeiro IPO humano? E assim, como que surgiu essa ideia? Tipo, eu vou tokenizar o meu desempenho profissional. Como de fato surgiu isso, essa ideia? Olha, na verdade, eu já vinha pensando nisso há bastante tempo, tá? Em como Sim, porque tokenizar o você já falou portfólio. lá atrás, há 10 anos atrás, você já estava A olhando gente para já vinha tokenização. testando isso, só que a gente não tinha um caminho regulatório específico para isso. Sim. Aí a gente começou isso, na verdade, com a Gênesis, né? A Gênesis é uma tokenizadora, e eu sou conselheiro deles, e a gente discutindo isso, falaram, não, a gente vai fazer a IPO humano, né? Eu falei, pô, legal, qual que é a ideia? A ideia é pegar os influencers, né? Fazer o IPO dos influencers, etc. Mas eles falaram, mas a gente quer fazer o primeiro com você. Eu falei, pô, mas eu não sou influencer. Eu falei, você tem uma expertise, né? E é uma expertise que as pessoas têm interesse. Claro. Eu falei, verdade. Então, na verdade, o IPO é diferente, né, do que às vezes as pessoas pensam, que é o quanto o Guga vai receber, que nem um influencer, né? O influencer realmente se vê com um pedaço do que ele recebe. Na verdade, eu montei o meu portfólio de empresas do Guga. Falei, então agora você vai investir junto comigo. Então, o sucesso que eu vou ter nesse futuro vai ser compartilhado com os token holders. Falei, pô, isso faz todo sentido, vamos chamar isso de IPO humano. E o legal é o seguinte, para mim é muito bom e eu consegui, muitas das empresas que estão no portfólio permitirem que isso acontecesse também, apesar de não precisar do dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, quem compra um token, além dele ser um investidor, ele passa a ser um evangelizador, passa a ser uma pessoa que vai promover aquelas empresas que estão lá dentro. Porque se quer que o teu token valha mais, então promove o que está aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tem lá o FPS, que é uma empresa que faz educação, a gente automatizou todo o processo de educação formal, né, numa plataforma como se fosse o Netflix. Então você faz faculdade como se estivesse assistindo o Netflix. E a gente regravou 12 faculdades, né? E fizemos uma regravação, chamamos assim os professores da USP para refazer as aulas. Aí você tem roteirista, você tem editor, você tem ator. A gente criou um negócio à la Netflix mesmo. Por quê? Porque eu tenho os melhores professores do mundo lá dentro. E você podendo ter um custo de Netflix para fazer uma faculdade no nível de Harvard. Esse é o objetivo que a gente quer chegar. Então, pô, é legal isso. E com isso a gente fez um negócio que chama University as a Service. Então, quer dizer, você pode levar a faculdade para a tua escola, para a tua cidade, para a tua empresa, para o teu estado. A gente entrega toda a ferramenta, com todo o conteúdo, com tudo, porque o objetivo é realmente expandir isso. Então, pô, olha que interessante. As pessoas que compram os tokens, eu posso, de repente, falar o seguinte, olha, você vai ter prioridade na tua cidade se você quiser levar a faculdade para lá. Ou se você promover que a tua empresa faça isso, olha que interessante, essa empresa vai valorizar mais, automaticamente seu token valoriza. Então, dentro de cada uma dessas empresas, né, então tem, por exemplo, a Bank Factory, né, uma empresa que cria bancos. A gente fez o Banco da Natura, a gente está fazendo o Road, estamos fazendo conta global. Poxa, hoje todo mundo, toda empresa precisa disso, tá? Porque hoje você tem 600 franquias, por exemplo, cada franqueado tem uma maquininha, tem uma conta bancária, tem um processo. Pô, se você é o franqueador, você faz o seu próprio banquinho, entendeu? Essas 600 empresas vão ter conta no seu banco. Você que vai ganhar o Pix, você que ganha no boleto, você que vai ganhar no capital de giro circulando isso, vai poder oferecer um monte de coisa. Então, assim, é muito legal. Então, a gente foi compilando essas empresas que estão no dia a dia, empresas de inteligência artificial, por exemplo, a Stock, eu consigo avaliar qualquer imóvel do Brasil, né, em menos de 2 minutos. Uma empresa junto com Como é o nome da empresa? Chama Stock. Stock. Você consegue hoje, né, avaliar qualquer imóvel. A gente está fazendo, por exemplo, o traqueamento de boi usando uma smart tag que a gente fez aqui e vai para o blockchain o boi. Então o boi usa isso aqui, a gente consegue rastrear e já fala se teve em terra indígena, se teve terra desmatada, se o boi morreu, se tiraram o brinco, não tiraram o brinco. Tudo isso vai para o blockchain e com isso a gente tokeniza o boi. Só que a gente tokeniza o boi para servir de colateral para o fazendeiro e os bancos entram e dão um empréstimo com colateral. Então, conforme você vai colocando os brincos, o painel vai montando o seu crédito. Então, uma empresa de AI super legal que tem ali. E tem uma empresa que chama Atypical, que ela faz grafeno. Né? Então, ele trabalha com biografeno. Então, a gente, por exemplo, criou um produto que é o vergalhão. Que é imagina um vergalhão de obra, que ele é 6 vezes mais leve do que o vergalhão de aço e 3 vezes mais resistente e mais barato. Né? Porque a gente usou nanotecnologia para fazer isso. Então, quando eu junto todas essas empresas, o portfólio é muito legal. Né? Não, então, e vamos lá, né? A pessoa pega o teu histórico. Você não vai botar o teu dinheiro numa coisa ruim, né? Sim. Então, a pessoa que comprar o seu token, cara, óbvio,
todo investimento pode ter seus investimento tem risco. Mas eu tô sabe o seu literalmente histórico, morto. você entende. Então, assim, é inteligente, é uma jogada inteligente. Em todas essas empresas, eu coloquei dinheiro. Pessoal, todas elas. E não foi pouco. E muitas delas ainda estou colocando e vou continuar colocando. Então, simplesmente é uma forma de falar o seguinte: olha que legal, se eu trago uma comunidade junto comigo, você tem ideia, eu vou criar um novo modelo de venture capital lá na frente, né? E aí é o objetivo. Então, eu quero isso funcionando muito bem, esse portfólio. Depois a gente quer abrir os tokens setoriais. Agora a gente vai investir só em empresa de AI, só em empresa de nanotecnologia. É como se fosse um ETF, só que de startups. E qual é a expectativa de retorno financeiro para os investidores? Então, o retorno ele é interessante, né? Porque se eu pegar meu primeiro fundo, né, que a gente fez na Domo lá atrás, deu 44 vezes, tá? Em 10 anos. Então, foi 10 anos, 44 vezes. É um retorno gigantesco. Porque Venture Capital traz um retorno grande no longo prazo, tá? Então, a ideia é que a gente vai, assim, obviamente eu não imagino que o token holder vai ficar o período todo. Só os mais inteligentes, né? Mas você precisa ter dinheiro guardado para isso, tá? Mas você vai poder sair no meio do caminho. Então, a gente acredita que a gente consegue facilmente multiplicar por 3, 4, 5 vezes isso muito rápido, tá? Por quê? Porque conforme as empresas vão recebendo as rodadas de investimento, né, elas já estão num valuation diferente. Então, elas costumam dobrar, triplicar quando vai mudando as rodadas de investimento. E eu peguei as empresas, as principais empresas que estão em fase inicial, tá? Então, quer dizer, tem empresas que já estão faturando lá 3, 4 milhões, tem empresa que está faturando 0, mas já tem contrato fechado. Então, ela está no momento que elas vão receber os aportes e vão ter os crescimentos. Então, com isso eu consigo, de certa forma, garantir um bom retorno. E esse retorno, ele é de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Assim? A gente vai avaliar a cada 6 meses, então a auditoria vem a cada 6 meses e faz a avaliação das empresas. Então, ela vai pontuar o valor do portfólio. Esse valor do portfólio vai setar o valor do token. Então, ele começa a R$100, daqui a 6 meses, a auditoria vai passar lá, vai ver quanto está valendo as empresas, vai falar, olha, esse token agora vale 110, 120, 150. E aí vai indo, vai fazendo isso eternamente, como funciona um fundo de venture capital. E esses investimentos você já vem fazendo. Então, assim, mais ou menos de expectativa, você considera 6 meses. Então, o que você viu até agora? Você falou de 44 vezes, mas assim, no último ano... 44 em 10 anos. Em 10 anos. No último ano, pegando o último ano, mais ou menos o que seria? O primeiro ano ele tem um investimento menor, assim, ele é um pouco menor porque é a fase de maturação, tá? Só como eu peguei empresas, eu não peguei todas no mesmo estágio, eu peguei umas que estão um pouco mais para frente, umas mais para baixo, para eu conseguir, essas empresas aqui, por exemplo, no ano que vem, eu tenho 1, 2 empresas que já vão receber aporte. Elas recebendo aporte, já deve aumentar nos 30%, 40% o valor do token dessas empresas. Então já vem. Quando as outras empresas começarem a receber aporte, aí elas vão dobrando de tamanho, tá? Então, se uma empresa dobrou de tamanho, eu dobrei. O valor de 100 foi para 200. Então, eu vou te falar que você começa numa curva um pouco menor, que vai crescendo. 3, 4, 5 anos, o negócio, você tem aí, você começa a bater um pico. Depois do 5º ano, você segura aquelas empresas, você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro. O exemplo que a gente fez no Hotmart. Aí não vou vender, vou ter que segurar. Não tenho liquidez, porque a liquidez é um IPO, já foram os investimentos. Série A já foi, Série B já foi, preciso agora do IPO. E aí a gente passou, por exemplo, num momento que parou a janela do IPO. Por que eu vou vender mais barato? Não, vamos aguardar e vamos pegar o máximo aqui, né? Então, provavelmente quando sair o Hotmart, a gente vai aumentar aquele MOIC de 44 que a gente teve, que ainda, teoricamente, não terminou o fundo. Então, assim, eu diria que quando a gente está falando dessas empresas, quando eu pego cada empresa, por exemplo, a Typical está falando das franquias dos produtos de nanotecnologia, pegando a parte de construção, depois tem a parte, a gente transforma o soro do leite em plástico biodegradável, e a gente fechou um acordo com a Tirolês. Por exemplo, esse acordo com a Tirolês, ele está no início, ele está terminando de construir a fábrica dentro da Tirolês. Se a Tirolês colocar esse produto nas 3 fábricas delas, vira o maior produtor de plástico biodegradável do mundo. Então, só esse projeto já triplicou o valor do token, né, no momento que ele vai para o ar. Então, a gente está trabalhando realmente com inovação, e essas inovações trazem um resultado muito grande. Então, quando eu olho o portfólio como um todo, tem muita coisa legal para acontecer em cima disso. Então, não tem como não trazer um retorno alto. Assim, sim. Muito difícil. Muito difícil. O que você pode... A questão principal aqui é o tempo. Né, também para olhar para o longo prazo, assim, não é olhar para... É um produto de longo prazo, tá? Por ser investimento em empresas, né? E elas valorizam nesse período, né? Tem outro ponto positivo é que, assim, antigamente uma empresa
também demorava tempo para começar a ter valor, né? Agora não. Agora a coisa está um pouco mais rápida, porque ou você faz acontecer ou ela morre. E Guga, quando se trata de tokenização relacionada a um humano, quais são os riscos, né? Que não existem outros tipos de operações, ou todos já são riscos aí que os investidores estão familiarizados? Quando a gente está falando de um humano, por exemplo, vamos falar de um influencer ou de um esportista, tá? Uma pessoa que vai no esporte. Você tem um risco da pessoa, né? Então, normalmente, o que está sendo feito nessa modelagem de negócios é atrelar o seguro, tá? Caso aquela pessoa venha a morrer ou se acidentar, alguma coisa do gênero, né? Porque esse é um dos principais problemas, que não consegue. Quer dizer, uma empresa não morre de gripe, né? Um ser humano pode, né? Uma empresa pode ir à falência, mas ela não é atropelada, né? Um ser humano pode. Então, você precisa ter, quando for analisar um negócio desse, tem que analisar o que tem por trás, instrumentos jurídicos para garantir que a oferta se permaneça em pé. Então, por exemplo, eu vou pegar de um esportista, tá? De um jogador de futebol que vai realmente 30% do que ele ganhar vai para o token, ele tem um monte de coisa, legal. Qual que é o seguro que a gente tem em cima de tudo isso? Tem o seguro, tem tudo, aí é só torcer para que realmente a coisa aconteça. Então, isso é importante. E o mais importante também é o seguinte, quando a gente fala lá eles falam do IPO humano para um influencer ou para um esportista, tem que entender o que está por trás também. Então é o quê? É X% do valor, né, do salário dele, do pacote dele, né, ou daquele influencer do que ele vai faturar. Então a gente tem todo esse processo que a gente precisa entender direitinho. Então você tem que entender qual é o negócio que está por trás de tudo isso. Tá? Então o negócio que está por trás é isso, tem um potencial de crescimento, etc. Você tem que valorizar isso. Quais são as diferenças, assim, para quem não entende muito? Qual que é a diferença entre o IPO tradicional e um IPO humano? Tá, vamos usar o meu como exemplo, porque fica até mais fácil, e ele é muito próximo de um IPO comum. A diferença quando você vai fazer um IPO normal, nesse caso específico, você tem um IPO de uma empresa, então eu tenho que selecionar uma empresa para fazer o IPO dela, ou eu posso fazer um IPO do fundo, tá? Listar esse fundo na Bolsa de Valores e esse fundo tem as empresas lá dentro. O que acontece normalmente quando você vai fazer um IPO? O crescimento maior ele está no começo. O risco e o crescimento. Uma empresa ela dobra, triplica, multiplica por 10%. Depois que ela fez o IPO, para ela dobrar de tamanho, tem um processo longo, ele não é um negócio tão fácil. Então, a grande oportunidade de retorno ela está até o pré-IPO. Uhum. E depois você faz o IPO, se você reparar, né, pegar empresas brasileiras, por exemplo, né, que fizeram na Nasdaq, que fizeram IPO, todas caíram. Né? Então, você está apostando que aquilo vai dar certo, né? Elas caíram por quê? Porque aí começa o risco Brasil, começa uma série de coisas, teve o Covid, teve um monte de coisa, a taxa de juros americana subiu, ficou um ambiente hostil para IPO. Mas depois cai, mas normal, depois volta a subir e vai embora. Né? Vira um ativo que tem. Nesse IPO humano, com a tokenização, como a gente está usando uma outra estrutura, eu não preciso ir lá e aprovar numa CVM ou numa SEC esse processo todo. Quer dizer, aprovar você precisa, em termos legais. Mas quando você vai abrir uma IPO de verdade, você precisa ter pelo menos está faturando 100 milhões. Você tem uma série de pré-requisitos porque ele é muito caro. Fazer o IPO é muito caro. Tá? Os bancos que vão fazer oferta cobram muito caro. A auditoria que você tem que fazer é muito caro. Se você está lá nos Estados Unidos, você tem que colocar Sorbonne Oxley ali, então você tem que mudar todo o teu processo de auditoria, isso é muito caro. Então fica muito caro. E não é necessariamente algo que está trazendo valor, é algo que traz segurança, mas não vai trazer mais faturamento para a tua empresa. Ele vai trazer mais custo para a sua empresa. Nesse que a gente está fazendo, né, então, como eu uso uma estrutura de SCP com SPE, então um pedaço de uma empresa, eu não preciso ter, né, empresas que estejam já valendo 100 milhões cada uma. Eu posso ter empresas menores. E o fato de eu poder ter empresas menores e a gente trabalhar nesse mercado de seed permite que eu tenha uma rentabilidade maior em cima desse processo como um todo. Você tem um risco maior também, verdade, a gente tem um risco maior, só que por isso que você faz um portfólio, né, para você conseguir manter. Se tem uma, duas empresas que cresceram, ela pagou o portfólio inteiro, uma rentabilidade muito boa. Então eu consigo fazer com que startups, é o que eu gosto de falar, né? Eu consigo fazer que eu faço como se fosse um ETF de startups. Para eu fazer um ETF de empresas de capital aberto, cada empresa dessa teve que fazer seu IPO, teve que abrir uma fortuna. Imagina, vou fazer um ETF com 5, 6 empresas, né? No mínimo, cada empresa dessa tem que estar valendo 1 bi, entendeu? Né? Então, imagina, é um processo que você vai lá, só sobra para os bancos fazerem, e aí você não tem muitas pessoas que podem participar disso. Nesse meu caso é igualzinho, só que você está fazendo com startups,
está fazendo uma estrutura menor que vai poder virar um fundo, que vai poder virar um IPO lá na frente também. Por que não? Eu poderia fazer esse portfólio pode virar um fundo que eu posso listar esse fundo, por exemplo, né, conforme essas empresas vão crescendo. Então é simplesmente uma forma de dar acesso. É você com R$100 poder comprar um pedaço e eu não ter que gastar milhões para fazer uma oferta. Aliás, como você é uma startup, esses milhões você tem que gastar para a empresa crescer e não para burocratizar ela. E é legal, né? Porque assim, quando a gente fala em investimento, é diversificar. Todo investimento, todo tipo de investimento, você vai ter um risco. Então, é diversificar e é uma outra oportunidade, né? Então, acho que nesse caso especificamente é uma oportunidade para você olhar para o longo prazo. Queria saber de você até comentou de CVM, quais foram os maiores desafios para obter a aprovação da CVM para esse projeto? Que você comentou lá no início que vocês tiveram aprovação, né? Olha, eu acho que é o seguinte, o mais difícil é quando você começa a falar em token, etc., e aí entra toda O que é isso? Um processo que as pessoas não entendem direito, que como você teve com os ICOs, lembra quando teve uma época de ICOs toda hora? A maioria desses ICOs deram por água abaixo, então você traz um legado no negócio que as pessoas têm um pouco de medo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer qual que é a estruturação legal para mostrar que isso funciona, tá? Então, você precisa estar listando alguém que tenha pelo menos uma licença da 88 de crowdfunding, você precisa ter toda a estruturação jurídica, né, perfeita que está lá dentro. Então, o que a CVM faz, o que é? Garantir que essa oferta ela tenha toda a documentação, que ela tenha todo o processo, que ela seja feita num ambiente regulado dentro de um sandbox, tá? Então, o sandbox regulatório, né, por isso que ela não permite que você faça valores muito altos, tá? Por quê? Porque ainda está no sandbox regulatório. Quer dizer, isso funcionando, você tendo vários, né, dessas emissões acontecendo, o mercado digere isso, viu que você não está tendo fraude, está funcionando, a CVM vai subir o valor, né, de quanto você pode fazer. Então ele está fazendo hoje uma oferta de 15 milhões, que na verdade ele vai fazer por tranches, né? Ele vai fazer por tranches de 5 milhões, tá? Para entender o mercado, como que ele funciona. É muito novo, né? E é um produto muito legal. Então eu tenho que fazer de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai fazer 3 tranches para entender, funcionou direitinho, aí vai. E aí a CVM fica mais tranquila para permitir que você faça valores maiores depois. E é muito legal, né? Porque é literalmente o primeiro IPO humano. E você falou de mercado secundário. Como que as pessoas podem negociar no mercado secundário? Como que esses investidores eles vão poder negociar os seus tokens após o mercado primário? Sim. Na verdade, o que acontece? Depois que você fez as compras, a gente vai começar a deixar a gente deixou um pedaço do valor da oferta para dar liquidez para quem quiser sair. De novo, cara, isso é normal como funciona no mundo tradicional, né? A gente simplesmente pegou do mundo tradicional e fez aqui no mundo não tradicional, digamos assim, mas seguindo os mesmos modelos. Então, você tem um valor que vai ajudar o quê? A dar liquidez para o mercado secundário. Então, hoje, no que a gente está estruturando aqui, a gente lista nas exchanges, né? Então, eu estou listando numa exchange que vai permitir que isso aconteça, né? E você vai poder ir lá e vender o seu token se você quiser. E isso é muito bom, porque você não fica preso. Apesar de ser um bom investimento, às vezes você precisa do dinheiro. Então, você precisa ter uma forma de recuperar esse dinheiro, caso você precise. Então, por isso que a gente montou uma estrutura que permite que você vá lá no mercado Bitcoin, né, e compre, liste o seu token para vender. E o potencial, né, desse IPO humano para diferentes tipos de profissionais, artistas, empresários, qual que é o potencial que você vê? Olha, de novo, todo negócio que às vezes ele é muito bom, mas ele não é estruturado de forma tradicional, ninguém tem acesso. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Se você pudesse investir no Neymar quando ele começou, seria bom? Hoje seria ótimo. Então, só que não existe algo estruturado para isso. No momento que você faz uma estruturação dessa, você regula, você mostra como tem que ser o formato. Então, eu posso que não do Neymar, mas de outros, você vai poder investir, por exemplo, nos jogadores de futebol. Você vai poder investir em cantores. Você vai poder investir em outros negócios, às vezes, que a gente nunca imaginou que podia ser feito. Uma operação estruturada, como, por exemplo, alguns fazem de precatório, consórcio, cartas de consórcio, etc. Ou até mesmo alguém que vai um dia falar, vou fazer um fundo de leilões e vou tokenizar isso, e eu tenho expertise em comprar de leilão, eu tenho toda a parte jurídica aqui que sei escolher direitinho e tal. Bom, você vai participar desse negócio, até mesmo incorporadoras, né? Então, assim, você vai permitir que aquilo que funciona no tradicional funciona para um negócio que é normal, mas não é tradicional.
um cantor, né? É um negócio, mas você não investe em cantor. Por que você não investe em cantor? Porque qual é o contrato que está por trás disso? Qual é a estruturação desse negócio, né? O cantor, vou investir na pessoa física do cantor? Não dá. Então esse cantor vai ter que abrir uma empresa, essa empresa tem um fim específico, essa empresa vai ser dona dos contratos dele, então esse contrato ele assina com essa empresa. No momento que você estrutura isso, você consegue fazer o valuation desse negócio. E aí você sabe quanto que você vai poder emitir os tokens e quanto que você pode trazer de retorno. E o legal, né, Gu, é que todas as partes conseguem sair ganhando. Eu acho que isso é o mais incrível. Todo mundo sai ganhando, porque no momento que você pode... aquela história, eu gosto de falar, quando você vai num banco hoje fazer investimento, é um supermercado de arroz. Imagina aquela vitrine que tem 200 tipos de arroz, né? Então tá lá, esse arroz aqui, ele é CDI, isso aqui é um CDB, isso aqui é uma LCA. Ah, isso aqui você não paga imposto, esse você paga imposto, mas isso aqui dá um pouco menos, por isso que você não paga imposto, tá? Então isso aqui dá 10% do CDI, isso aqui dá 2, isso aqui dá 1, isso dá 5. É tudo a mesma coisa. Então você não tem lá muita opção. Por quê? Porque o que chega para você estruturado pelos bancos já é uma coisa que vai chegar para custar aquilo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você não tem grandes ganhos. Quem tem grandes ganhos? O empreendedor, que ele vai lá e monta um negócio, o negócio dele ganha, explode. Só que ele tem um risco maior e normalmente esse empreendedor não consegue estruturar isso. Ou ele consegue estruturar com investidores profissionais, como por exemplo os fundos de Venture Capital. E os fundos de Venture Capital ficam com um pedaço desse upsell como um todo. Então, de novo, esse é o ponto principal, né? Como que a gente consegue fazer tudo isso acontecer? E quais são as principais áreas, né? A gente falou muito, você olha muito para a tecnologia. Quais são as principais áreas de inovação que você acredita que vão ter mais impactos aí no futuro próximo? Olha, eu tô trabalhando muito próximo hoje de nanotecnologia. Assim, eu acho que inteligência artificial e nanotecnologia, vão fazer um barulho brutal. Tá? Porque assim, a inteligência artificial vai mudar completamente a forma com que a gente trabalha hoje em dia. Ela vai eliminar todo o trabalho repetitivo. Assim, mudou. A gente tem hoje toda uma estrutura, né, de negócios foram firmadas na Revolução Industrial. Agora a gente vai refazer toda essa estrutura para o mundo de inteligência artificial. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca. Absurdo. E no mundo dos materiais também, né? Com nanotecnologia você consegue fazer coisas, você consegue trazer materiais que não existiam antes. E você vai construir muitas coisas novas. Então, quando eu começo a misturar o mundo de inteligência artificial com o mundo de materiais, a gente pode começar a falar de robô. Né, um robô que vai literalmente trabalhar na tua casa. Né? Então, isso hoje com LLMs. Isso é um sonho, hein? E está acontecendo. Tá? Então, hoje com os LLMs, o que eu demorava 42 anos para treinar um robô, eu treino agora em 36 horas, graças à inteligência artificial. E com os novos materiais, como grafeno e etc., eu não só consigo baratear, como eu consigo tornar muito mais resistente, mais leve. Então, assim, essas coisas que a gente vai começar a ver daqui para frente. E eu adicionaria um terceiro tripé que eu gosto de falar, que é o tripé da economia, que é a tokenização da economia. Porque no momento que eu tokenizo a economia, eu gero liquidez para esse mercado como um todo, aí você tem a experiência ideal para tudo isso acontecer. Inteligência artificial com tokenização e materiais, você está criando literalmente um mundo novo. É a junção perfeita. Você estava falando de inteligência artificial, eu estava lembrando, eu gravei um podcast com o Edilson Osório, não sei se você conhece ele. Sim. E aí o Edilson estava falando, porque eu escrevi um livro aqui com... Ele falou o nome lá. Tá, quem é esse? É um robô. Então ele tinha um robô que ajudou ele a escrever o livro, que ajudou ele a lançar um clipe, o robô que edita o vídeo dele, o robô que já corta, já vê o que é o melhor corte de um vídeo dele pra divulgar nas redes sociais. Eu falei, o cara tá em 2040, sei lá. Mas... assim, ele tem robô pra tudo. Eu achei engraçado que cada robô dele tinha um nome de pessoa, assim, a Ana, o João. Eu achei incrível. Então, realmente, inteligência artificial traz muita praticidade. Já está trazendo muita praticidade, né, pra nossa vida. E a gente vai ver muita coisa acontecendo nos próximos anos. Por isso que, por exemplo, no portfólio tem 2 empresas de inteligência artificial que são muito legais. Inclusive, uma delas, que é o Sócia, a gente vai usar como comunidade. Né, para dentro de que os compradores, quem comprar o token vai ter acesso a essa ferramenta, que hoje, para você ter uma ideia, ela busca todas as inovações do mundo, já monta um feed para você, tá? E ainda resume essas informações, organiza tudo isso e te dá ainda uma série de ferramentas, né, para você que está criando o teu negócio, que está mexendo, faz tudo automatizado por AI. Então, por exemplo, aí começa, esse é o benefício do ecossistema. Você começa a cruzar essas coisas todas, né? E aí o benefício é muito grande. E fora aqui, de novo, né?
essa que é a beleza de você trabalhar com inovação, né? Muita coisa nova acontecendo e você poder disponibilizar isso para uma comunidade. E você sair na frente também, né? Então eu acho que é até importante, né, para quem tá ouvindo esse podcast, olha aí, olha as dicas do que tá fervendo e vai ferver muito aí nos próximos anos. Porque o que a gente tá falando aqui, muita gente nem tá olhando ainda. Então é uma coisa que vai crescer muito e vai mudar a economia, vai mudar tudo. Vai mudar a forma como a gente age, enfim, vai mudar muita coisa. Eu acho que é uma boa oportunidade aí para vocês olharem um pouquinho para isso, né? Para o que está acontecendo e para o que vai acontecer futuramente, porque é incrível. É incrível. É muito legal a gente estar vivendo isso, né? Fazer parte disso. E aí, quer ver que interessante? Por exemplo, já quem está fazendo um token, por que eu não faço um token físico? Aqui, ó. Aqui tem um NFC. Então, se eu pego, por exemplo, aqui no meu celular, né? Você encosta ele aqui atrás do celular, né? O tokenzinho, ele já abre o teu portfólio. Que legal. Eu clico aqui, ó. Para quem não tá, para quem só tá ouvindo no Spotify, enfim, consegue ver no YouTube, tá, gente? Vou botar a senha, né? E já abriu aqui, por exemplo, para você comprar o token, né? Então, quer dizer, eu posso carregar o meu portfólio todo aqui dentro. Então, imagina você carregar um portfólio de uma série de startups, né, de alta tecnologia. Imagina se eu dou isso de presente para você. Né? É maravilhoso. Olha, imagina, por exemplo, sei lá, você teve um filho, né, em vez de dar um pijama, toma um portfólio de empresas de alta tecnologia, porque quando ele tiver 18 anos, ele está garantido. Então, você tá vendo? Você começa a criar coisas que é difícil, né? Como que eu vou ter um portfólio aqui dentro de uma moedinha? Então, esses são os benefícios de usar o blockchain. Diversos. Isso é muito legal. Blockchain é uma tecnologia apaixonante. Para ser bem sincero, quando eu entendi blockchain, eu falei, nossa, isso é muito legal. E vai mudar muita coisa, de fato. Muda muita coisa. Bom, o próprio fato dele ter feito o Bitcoin, né? Já não preciso falar mais nada, né? O Bitcoin é tão interessante que parece que é alienígena, né? De tão bem feito que foi feito o processo dele, entendeu? Então, a gente não está limitado, a gente está limitado a nossa inteligência está aí disponível, né? A gente que limita ela, na verdade. A graça de tudo, né? Tudo é possível nesse caso, né? Que nem a gente falou de Bitcoin, graças à tecnologia blockchain, né? Então, é muito legal. As pessoas têm que olhar para isso. Guga, você queria destacar alguma coisa? Para quem quiser comprar o seu IPO, quem quiser comprar um token, quando vai estar disponível? Faz suas considerações finais aí. Fica à vontade, o podcast é seu, você pode falar o que você quiser. Não, a gente está terminando a estruturação, né? A gente não pode falar exatamente o quando que vem, mas tudo é certo esse mês ainda, né? Que é mês de julho, para quem está assistindo depois ou antes, né? Então, a gente está tentando aí no fim de julho fazer o lançamento. Hoje, né, você vai estar dentro do mercado Bitcoin, então você vai poder entrar no mercado Bitcoin e comprar. E se quiser mais informações, no meu site, que é o stoco.org, né, que é o stocco.org, lá eu tenho uma área lá do IPO Humano, que lá tem os links, tem tudo, tem as empresas, tem todo o processo para quem quiser, no mínimo, conhecer. Que legal. Guga, parabéns. Parabéns pela super ideia. Parabéns pelo primeiro IPO humano. Eu achei muito legal. Legal, né? Com certeza vai ser um sucesso aí. Quando lançar, vai ser um sucesso. E quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter... A gente bater esse papo, que foi super descontraído, informativo. Eu aprendi muito com você, então eu tenho certeza que o pessoal aprendeu também. Foi muito legal. A casa é sua, sempre que quiser voltar. E a casa tá aberta e a gente vai te convidar de novo, pode ter certeza. Então, é um prazer grande estar aqui e estou à disposição. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Comentem, contem pra gente. Gostamos, não gostamos? O que aconteceu? A gente quer saber. Quem mais vocês querem ver aqui? Lembrando que a gente tem o site descomplique.com.br. Lá tem muita coisa de tokenização, mercado de capitais, mercado de crédito, para vocês realmente entenderem o que está acontecendo, entenderem mais sobre blockchain, smart contracts. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, obrigada, Guga. Novamente, muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Imagina, um prazer. Na semana que vem. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.